Olá, irmão, olá, irmã. Hoje nós celebramos a comemoração de todos os fiéis defuntos. Lembramos dos nossos irmãos falecidos. Por eles nós rezamos. Por aqueles que amamos e que já partiram. Mas rezamos, enfim, por todos os que já partiram desta vida. Mas rezamos também por nós. Por nós que ainda caminhamos nesta vida rumo ao céu, rumo à vida eterna. Há uma infinidade de textos bíblicos escolhidos pela liturgia e apresentados no lecionário da missa, tanto para a primeira leitura quanto para a segunda leitura. Textos do Evangelho são inúmeros, mas eu escolhi uma aqui de Jó, uma leitura do Antigo Testamento de Jó, que é também uma das leituras escolhidas, possíveis de serem proclamadas na missa no dia de finados. Jó, capítulo 19, versículo 1, e depois os versículos 23 até o versículo 27. Jó tomou a palavra e disse: gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição, com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Ele gostaria que essas palavras que ele vai dizer agora fossem gravadas numa inscrição na rocha com ponteiro de ferro ou de chumbo. E ele diz assim: eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne eu verei a Deus. Eu mesmo o verei. Meus olhos o contemplarão e não os olhos de outros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos nós conhecemos um pouquinho da história do livro de Jó. Sabemos que Jó era muito rico, foi testado, colocado à prova por Deus, perdeu tudo, ficou doente e depois é acusado pelos falsos amigos que querem fazer com que Jó reconheça a sua injustiça, que ele está sendo punido porque ele pecou. Mas Jó se sabe um justo. Alguém que sempre fez a vontade de Deus. Então ele não entende o seu sofrimento. E não entende, não aceita a argumentação daqueles amigos que querem que ele reconheça ser pecador e que tudo que passa por ele é uma retribuição divina. Como se Deus fosse um retribuidor. Daí nasceu a tal da teologia da retribuição ou a teologia da prosperidade. Se faz o bem, recebe o bem. Se faz o mal, recebe o mal de Deus. Deus não age assim. Deus não é um contador que fica ali nos vigiando. Fez o bem e tanto bem, venha tanto bem. Se fez o mal, diminui o bem. Se fez a balança para o lado do mal, ficou mais pesada, a pessoa recebe mais males. Ora, esse não é Deus, nem o Deus do Antigo Testamento, e muito menos o Deus revelado por Jesus. Mas Jó está no Antigo Testamento. Não conhecia ainda o Evangelho, a palavra de Jesus, é claro, o autor do livro de Jó. Mas, em síntese, Jó não é um injusto. E ele tem consciência disso, de ser justo, ser alguém do bem, ser alguém de Deus. E os males que ele está sofrendo, ele não consegue entender. Mas também não aceita, como eu já disse, a explicação dada por aqueles 3 amigos, 4 amigos que vêm dialogar com Jó durante o livro. Aceite, você é injusto e isso tudo é recompensa pelo mal que você cometeu. Não. Deus não age assim. Não entende o mal, mas não aceita essa teologia, essa ideia de um Deus vingador, de um Deus recompensador, retribuidor do mal com o mal. Por isso, e aqui nesses versículos que nós lemos, nós proclamamos, Jó, sem conhecer Jesus, já crê na imortalidade. Tem uma
tem fé na imortalidade, tem fé na vida eterna, sem compreender, sem ter muita clareza das coisas, que nós teremos uma maior clareza quando Jesus nos revelar no Novo Testamento. Mas veja, eu sei que meu Redentor está vivo. Quem é o Redentor? É Deus. Aquele que nos redime, que nos resgata, que nos levanta do pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, quer dizer, depois que esse corpo mortal tiver sido desfeito, eu verei a Deus na minha própria carne. É aqui uma espécie de um relâmpago de alguém que crê na ressurreição e no recebimento do corpo glorioso, como é próprio da fé cristã. Nós cremos que receberemos um corpo glorioso quando formos ressuscitados por Deus no último dia. Eu mesmo verei a Deus, meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outro. Olha que esperança e que fé. Eu mesmo vou ver Deus, aí eu vou compreender, porque Deus, vendo Deus, todo o mistério será revelado, porque Deus é misericórdia, porque Deus é bondade. Então Jó no Antigo Testamento já é alguém que crê na imortalidade, crê na visão beatífica, quer dizer, na visão beata, na visão santa de Deus, porque Deus é Redentor, é o nosso Redentor, não nos deixará escravos do pecado e nem escravos da morte. Nós, como Jó, cremos também que nós veremos a Deus, e mais ainda, nós veremos ao Cristo tal qual Ele é, como diz a primeira carta de São João, no capítulo 3, versículos de 1 a 3. Veremos Jesus tal qual Ele é, e seremos semelhantes a Ele, revestidos de imortalidade, tendo recebido também um corpo glorioso, semelhante ao corpo glorioso e ressuscitado de Jesus. Então, nesse dia, mais que tristeza, nós precisamos nos alegrar. Sentimos saudades dos nossos irmãos que já partiram, seja pai, mãe, irmão, filho, amigo. Às vezes a gente até chora, mas que esse choro seja um choro de esperança, um choro de fé, não simplesmente um choro de tristeza, de desespero, mas nós cremos na vida eterna. Deus nos dará a vida para sempre, a vida imortal, a vida sem limites. Veremos Deus tal qual Ele é. Desfeito esse corpo mortal, receberemos um corpo glorioso, revestido da glória de Deus, revestido da glória de Jesus. Nós não caminhamos neste mundo sem destino, sem rumo. Nosso rumo é o céu, é a eternidade. Nós não somos órfãos, nós temos um Pai Salvador, um Pai Redentor, e que nos deu um Redentor, Jesus, que Jó ainda não conhecia, que o autor do livro de Jó ainda não conhecia, mas nós conhecemos, porque Jesus se revelou a nós. Rezemos pelos que partiram, rezemos por nós, para que alcancemos também a eternidade. E por fim, quero lembrar uma leitura aqui do Novo Testamento, do Evangelho de São Mateus, do Sermão da Montanha, onde Jesus ensina para os discípulos: onde está o teu tesouro, está o teu coração. Onde está o seu tesouro? Em Deus? Lá estará seu coração. Mas seu tesouro está na riqueza? Aí está seu coração. No apego às riquezas? Aí está seu coração. Seu tesouro está no bem, no amor ao próximo, na fraternidade, na vivência da solidariedade, em participar da comunidade? Aí está o seu coração. Seu coração está na sua família, seu tesouro é a sua família, aí está seu coração, e um bom tesouro é a família, a boa convivência, a harmonia familiar, aí está o seu coração. Onde está o seu tesouro? Responda para si mesmo, e responda isso em oração, durante a missa, ou no momento da missa, que se pode meditar no silêncio, orante, nesse dia, ou lá no cemitério, se você for visitar alguém, ou a sepultura de um falecido, um amigo seu, conhecido seu, parente seu, reze e pergunte: onde está o meu coração? Na morte ou na vida? Porque aí está o meu tesouro. Faça essa pergunta, rezando, conforme o evangelista Mateus, e reze também conforme essa leitura de Jó, crendo na imortalidade. Nós somos criados para a vida e para a vida eterna.
Que o Senhor te abençoe, te mantenha na fé, te conserve na fé. Que Deus tenha em si os nossos irmãos falecidos, revestidos de glória, e que nós um dia alcancemos a vida eterna. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se possível, se inscreva aqui no nosso canal. Um abraço.